Muito bem, a gente vai começar. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando também. Antes da gente iniciar, até falei isso nos stories hoje, que eu quero passar 3 perguntas para vocês refletirem. Antes de fato de eu entrar nessas 10 dicas aí sobre as regras. Faz pensar, são perguntinhas bem para fazer a gente pensar mesmo sobre o tema. E a primeira delas é para você imaginar como que seria o teu dia a dia hoje, o teu cotidiano, se você conseguisse ser ouvido pela criança, ou ouvida, se você conseguisse se fazer entendido, se a criança te escutasse. Tenta pensar como que seria esse teu cotidiano, se a criança seguisse as regras que você passa, se ela te ouvisse mais. Tenta de repente até escrever aqui, pelo menos uma palavra, como que seria o teu dia. Tudo bem, Fri? Então imagina, para refletir, puxa, se hoje no meu dia a dia a criança conseguisse ouvir as regras que eu passo, conseguisse seguir o que eu estou dizendo, eu conseguisse falar com ela a ponto dela fazer o que eu peço, como que seria o meu dia a dia? Pensem nisso. Se alguém quiser e puder escrever, resume em pelo menos uma palavra. Puxa, o meu dia seria... O que seria? Para quem tem criança, né? Em casa ou trabalha em escola, enfim. A Rê tá dizendo que bem, seria um dia melhor, imagino. Olá, as meninas da Fada aqui também, que legal. Bom, então ok, vamos usar esse exemplo aí, né? Puxa, se no meu dia a dia a criança me ouvisse, cada dia melhor. Legal, Ali. Obrigada pela participação. Então tá, grava isso aí na cabeça de vocês, tá? O meu dia seria cada vez melhor se a criança me escutasse, se ela seguisse as regras. E aí, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 sobre o teu cotidiano atual, Kellen falou também, satisfatório, qual nota você daria pro dia de hoje, assim, pra atualidade, né? Como que tá com relação a criança te ouvir e a criança seguir as regras que você passa para ela, sendo que 0 é a pior nota e seria péssimo, e 10 é a melhor nota e seria, tá tudo maravilhoso. Uma nota de 0 a 10, entre 0 e 10, que nota que você daria para isso? Pensa e se puder escreve aqui também. Então, ó, primeira pergunta, puxa, como que seria o meu dia a dia se a criança me escutasse, se seguisse as regras que eu tô passando? Beleza. Segunda, que nota que eu vou dar pro meu dia a dia hoje? 6, tá? Ó, a gente tá no seguinte ponto, é para você dar uma nota. Imagina hoje como é que tá o teu dia a dia com a criança, se ela tá... Tudo bem, Lucas? Legal que você tá por aqui também. Se a criança tá conseguindo ouvir as tuas regras, ouvir o que você fala, fazer o que você pede, que nota que você dá para isso? A gente tem um exemplo aqui de alguém que deu a nota 6, então beleza. E aí a terceira e última pergunta, antes de eu começar a passar as 10 dicas sobre as regras, é... O que precisa acontecer para você sair hoje da nota que você acabou de dar e ir para a próxima nota? Então, se você deu a nota 6, o que precisa acontecer para você sair de 6 e chegar no 7? Se você deu a nota 8, aleatoriamente, aí, né, hipoteticamente falando, o que precisa acontecer para você sair hoje da nota 8 e chegar na nota 9? A menos que você tenha dado uma nota 10, mas que eu acho difícil, né? Dificilmente a gente consegue um 10 assim. Até porque se você está aqui na live, como eu e como todos nós, a gente pretende aprender algo a mais sobre isso. Pensa então nessa última pergunta, o que precisa acontecer? O que será que precisa acontecer para sair de uma nota 6 e chegar na nota 7? Ou para sair da nota 8 e chegar na nota 9? Para sair da nota que você deu e chegar na próxima nota? O que precisa acontecer? E é uma reflexão bem importante, eu vou falar para vocês que essas 3 perguntas são reflexões terapêuticas, viu? A gente faz bastante em terapia mesmo. Inclusive, tem sessão de terapia que acaba sendo toda a sessão só pro paciente, para a pessoa conseguir responder as 3 questões. Porque é realmente pra gente ir a fundo. Então, hoje, quando eu acabar a live aqui, depois até esmiucem isso aí, porque vale pra vida de vocês, tá? Vou repetir as 3 perguntas só para quem chegou agora. Primeira, como que seria o teu dia a dia se você fosse ouvido pelo teu filho, pela tua filha, pela criança, se você conseguisse passar as regras e a criança conseguisse seguir as regras que você passa. Segunda pergunta, que nota que você dá pro teu dia a dia atual com relação a isso? Como que tá
Será que você está conseguindo passar regra? Será que a tua comunicação com a criança está boa? Será que a criança está te ouvindo? Que nota que você dá? E a terceira e última pergunta é o que precisa acontecer para você subir um grauzinho dessa nota? O que precisa acontecer para você ir da nota que você está atualmente para uma próxima nota? Legal. Conversar mais cara a cara. A Rê falou que tá travando. Ah, voltou. Eu já ia perguntar se era só na dela ou de repente tá travando para todo mundo também. Conversar mais cara a cara já é uma boa resposta, ó. Então eu vou falar para vocês. As respostas que vocês derem para essa última pergunta é justamente a lista de ações que vocês têm para fazer para chegar na lista de objetivos, que é a primeira pergunta de vocês. Então, o que vocês responderam para a primeira pergunta é a lista de objetivos que vocês têm, né? Como que eu quero que seja meu dia a dia? Essa é a lista de objetivo. E o que eu faço para eu ter esse dia a dia que é o meu objetivo? Aí a resposta da pergunta 3 é justamente essa lista de ações que vai direcionar vocês para isso. Deu para entender, para quem pegou desde o começo essas 3 perguntas? Que aí eu vou começar aqui a passar as dicas, mas eu queria deixar esse exercício com vocês, porque... Obrigada, Rê. Fri tá falando que não travou. Beleza. Mi também falou aqui que eu ouvi. Queria deixar com vocês porque é um exercício bem poderoso. Às vezes parece que é uma coisa assim meio bobinha, né? Falar, ai, mas isso é meio óbvio demais. E bem no fundo, as coisas que são óbvias normalmente são aquelas que a gente mais tem dificuldade de enxergar às vezes, né? Já pararam para perceber? As coisas que são óbvias muitas vezes são as coisas que a gente menos consegue enxergar. E às vezes essas 3 perguntas fazem parte justamente desse óbvio, mas não são óbvias não. Faz a gente refletir e vão a fundo depois que eu finalizar aqui, porque vale a pena, tá? Eu vou começar a passar as 10 dicas sobre regras e sobre a comunicação mais efetiva, eficiente com a criança. Rê, depois você assiste, então eu vou deixar gravado. Eu sei que você perdeu esse início só para eu não precisar voltar aqui, tá? Mas são 3 perguntas bem legais para você fazer, que eu encaixei no tema da nossa live hoje, mas você vai ver que você consegue colocar essas 3 perguntas para tudo que é tema, que você quer melhorar em campo aí da tua vida. É bem legal. E a primeira dica que eu quero trazer tem a ver justamente com essa resposta da última pergunta. Tudo que precisa acontecer para aumentar essa nota depende de você, não depende da criança. Por mais que a gente fale aqui pensando na criança, né, e direcionando sempre para a criança, para o filho, para a filha, enfim, depende de você, depende de mim, se eu for responder as perguntas. A gente tem controle sobre o nosso comportamento. E aí um dos comportamentos que a gente já sabe, inclusive, que não funciona para ter uma comunicação eficaz é gritar com a criança, né, mandar, pedir gritando. Quanto mais a gente grita, parece que menos que a criança quer fazer. Já perceberam isso? Ai, quanto mais a gente berra e manda e fala, menos a criança faz. E tem uma explicação lógica para isso, daqui a pouquinho eu chego nela também. Então, a primeira dica que eu quero deixar para vocês é que é óbvio que precisa sim de regras. Regra sim, criança precisa de regra, de limite, mas não uma obediência cega. E esse é um ponto que precisa ficar bem claro na cabeça de todos nós, assim. A gente passar regras, orientar, ser o guia, dar limite, ensinar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, isso precisa. Mas a gente querer uma obediência cega da criança, querer controlar a criança, querer se autorregular pela criança, isso é o que não dá. A criança é um outro ser humano e a gente não é dono desse outro ser humano. Esse outro ser humano tem vontades, necessidades próprias também, entende? Então, a gente enxergar a criança como um outro ser humano e não como um robô. E o máximo que der, a gente criar envolvimento dessa criança para ela fazer parte do combinado, de preparar essas regras mesmo. Por que não chamar a criança para fazer as regras que precisam ser feitas junto com você? Já que a criança é uma parte muito interessada, né? É uma parte que precisa ser envolvida nesse acordo, nesse combinado, até porque não existe acordo unilateral. Então não tem como eu, adulto, simplesmente descarregar um monte de coisa para a criança e a criança ter que me obedecer pura e simplesmente e seguir como se fosse um robô. Não precisa. A criança é esse outro ser humano e precisa também e deve ser protagonista da própria história dela. Então, quanto mais envolvimento a gente conseguir gerar nessa criação de regras, mais fácil vai ser a criança conseguir seguir, porque a criança foi parte do processo.
Então, se você combinou com o filho, com a filha, que ele ia começar a estudar todos os dias às 2 horas da tarde, por exemplo, né? Na hora de estruturar essa regra, tudo bem, Dessa? Feliz que você está por aqui também. Na hora de você estruturar essa regra, combina com a criança, fazendo ela se sentir parte disso. Filho, você quer começar a estudar às 2 ou às 2h15? Deixa a criança decidir. Possivelmente a criança, se já sabe ver as horas, vai escolher 2h15, mas tá tudo bem. Você já dá as 2 opções que você sabe que não vai ter problema. E são opções que não oferecem risco, que não são macro decisões, são micro, dizem respeito a ela, e ela vai se sentindo cada vez mais parte do processo da própria vida. Ela é autora da vida dela, né? E aí, se um dia essa criança não começa a estudar às 2h15, por exemplo, é mais fácil você cobrar depois. Filho, ó, já são 2h15 e você não começou a estudar. Não fui eu que mandei você estudar esse horário. Você combinou esse horário junto comigo, lembra? Opa, lembro, é verdade. Eu fiz essa regra junto com você, mãe, né? Usando aqui de exemplo. E aí a criança tem mais facilidade de seguir aquele acordo, aquele combinado, aquela regra. Essa é a primeira dica que eu queria trazer para vocês. São 10 dicas pelo menos, e tem muitas outras, né? Eu separei 10 para dar tempo da gente colocar aqui na live. E a segunda dica é para você explicar a regra para a criança. E explicar, literalmente explicar, né? A gente muitas vezes parte do pressuposto de que a criança já entende, já sabe tal coisa. E a gente não se dá conta de que precisa esclarecer, que precisa explicar. Especialmente para a criança menor, às vezes as regras, como qualquer outra coisa na vida, são muito abstratas ainda. Então a criança menor precisa de algo mais concreto para ela conseguir entender. Então não só falar, não só verbalizar, mas literalmente também desenhar para essa criança, fazer gestos, né, visuais, passar aquele combinado, aquela regra e falar: filho, entendido, filho, de acordo, filho, tudo certo, o que seja, né? Mas faz o gesto e deixa a criança te responder para ver se ok, se ela entendeu ou se ela não entendeu. E aí tem aquela frase que há muito tempo até rodava bastante na internet, nem sei se hoje o pessoal fala ainda ou não, faz tempo que eu não vejo. Como é que é? Ah, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. E isso não é verdade, nem precisa ser, porque se for assim, se eu for me preocupar só em eu falar de qualquer jeito, passar regra de qualquer jeito, é um retrabalho para mim mesmo. Ah, eu falei, a criança que não entendeu. E a criança não entendeu o quê? Eu sei que a gente controla sim o que a gente fala e controla o nosso comportamento. Mas se eu posso ter uma comunicação inteligente e me fazer ser entendido, por que eu não vou fazer isso? Por que eu não vou me aproveitar do lúdico, né? O lúdico faz maravilhas para a criança, gente. Lúdico é maravilhoso na infância. Lúdico, tudo que é lúdico, então historinha, desenho, contar com metáforas, música, chega em lugares onde a gente não consegue chegar na infância. Então a gente precisa se valer desse lúdico justamente para isso. Tudo bem, Adriel? Tudo bem, Ana, Deviane? Tô dando oi aqui pro pessoal. E a Rê tá falando que é verdade, que a comunicação é efetiva quando é assimilada. E é justamente isso, né? Não adianta a gente simplesmente passar mas eu falei, ele que não entendeu. Ele não entendeu o quê? Já viram aquilo? Às vezes a gente fala pra criança, ó, daqui 30 minutos tem que desligar o videogame. E às vezes a criança nem sabe ver horas. O que são 30 minutos para a criança? Nem sabe. Nem sempre ela sabe, né? Identificar ainda, não aprendeu as horas e a gente não se dá conta. Me lembrei, ó, até vou colocar aqui para vocês. Acho que ontem ou antes de ontem eu coloquei no meu Instagram esse post aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu vou ler para vocês que às vezes a minha foto aqui pode estar cortando um pouquinho, né? Então, esse patinho é como se fosse a criança na balança e aí tem o balãozinho da mãe falando: último aviso, a gente vai embora em 5 minutos. E o patinho que a criança fala, ok. Aí ele fica pensando, o que são 5 minutos, né? E não é exatamente isso que acontece às vezes, a gente só passa para a criança e não se dá conta de que não explicou aquela regra para ela. A criança talvez nem saiba ver as horas, não tem nem ideia do que representa esses 5 minutos, o que representa 30 minutos, ou o que quer que seja. Aí eu relembro vocês, que eu sempre falo, deixa eu só sair daqui, aí... que é bem legal a gente ter em casa e fazer para a criança aqueles
quadros de combinados, sabe? Então, separa na casa um cantinho, uma parede específica para ser tua e da criança, e essa parede vai ser o mural dos combinados. O que você vai deixar nessa parede? Aquele quadro da rotina. O que é aquele quadro da rotina? O que eu sempre falo que a gente precisa ter. Ser humano precisa de organização de tempo, e a criança, mais do que nós, precisa muito desse senso de previsibilidade, de saber o que vai acontecer agora e depois. Isso ajuda muito no desenvolvimento dela. Então, aproveita e coloca nessa parede aí específica da casa de vocês para fazer um mural de combinados lá. O quadro da rotina, que pode ser feito em uma caixa de pizza. Então, desenhar junto com a criança o que ela vai fazer em cada um daqueles horários, em cada período do dia. E do lado já coloca o quadro de regras, o combinado de regras de vocês, que também pode ser feito com desenho, que é bem legal para a criança conseguir entender, para ser lúdico, né? E aí é fato que você está sendo o mais eficiente possível nessa comunicação com a criança. Você está explicando para ela, especialmente para a criança que é menor, que ainda não tem tanto entendimento, assim como o nosso, mais racional, né? O que aquilo significa, porque está literalmente desenhado. Tudo bem, Mel? Ó, tô começando aqui a passar as 10 dicas sobre regras. Passei 2 por enquanto, que a primeira é a gente passar as regras sim, que é super necessário para a criança, mas entender que isso não significa querer uma obediência cega da criança, né? A segunda dica é pra gente explicar as regras para a criança. E a terceira dica tem a ver com isso, mas eu vou dar uns exemplos assim. E eu tenho feito vários atendimentos, então tem coisa fresca na minha cabeça que as crianças me passam. A terceira dica é pra gente ter regras claras, então passar a regra de forma muito clara para a criança. Tem a ver sim com essa questão de você explicar, mas uma regra clara vai um pouquinho mais além disso até. Por exemplo, uma comunicação inteligente justamente se baseia nisso, né? Uma vez uma mãe me pontuou que pediu para a filha lavar toda a louça que estava dentro da pia. E a filha lavou toda a louça que estava dentro da pia. E a mãe voltou para casa e tinha algumas louças sujas em cima da mesa da cozinha. E aí aquela mãe já foi brigando, mas como assim? Eu mandei você lavar toda a louça suja. Não, mãe, você pediu para eu lavar a louça que estava na pia. Entende? E aí a gente acha que a criança está sendo cínica às vezes, né? Como assim? Tá me desafiando, eu pedi para ela lavar a louça. Opa, não, a regra não foi clara. Você pediu para ela lavar a louça que estava na pia. Para nós é óbvio, para a criança talvez não seja. Sempre lembre que o cérebro da criança ainda não está completamente formado, ainda não está todo desenvolvido como o nosso já está. O nosso já tem a parte racional formada, o da criança ainda não. O outro caso, esse até eu presenciei, tava lá o filho da pessoa, né, e a mãe pediu para ele dar comida para o cachorro, que o cachorro precisava comer. E aí ele ficou tempo com o cachorrinho, aí ele voltou: mãe, o Billy não quer comer de jeito nenhum. Aí a mãe falou: tá, mas como assim? Tudo bem, e daí que ele não quer comer, né? Aí o filho disse: não, mas eu tava tentando dar comidinha na boca dele, ele nem abriu a boca, você pediu para eu dar comida. E aquela mãe falou: puxa, não, mas não foi isso que eu quis dizer, eu só quis dizer para você colocar a ração no potinho de comida dele. Não para você dar comida na boca, mas foi como a criança entendeu. E o problema tá onde nisso tudo? Na regra que a gente colocou. A regra não foi clara, né? Ah, tem uma outra foto aqui, ó, vou colocar para vocês que me lembrei. De um exemplo que eu coloquei até junto no post do meu Instagram, aquele quadrinho que eu mostrei pra vocês antes e esse aqui agora, olha só. Então tá ali, eu não identifico, acho que é uma menininha, né? Mãe, posso comer um chocolate? Aí a mãe fala com seu pai. Aí a criança vai até o pai, não consigo ler direito daqui, mas acho que é algo como: pai, como foi teu trabalho hoje? Aí o pai responde: foi tudo bem. É filho diz ali. Aí a criança volta para a mãe e a mãe pergunta: falou com seu pai? E o menininho responde: falei, comendo chocolate, né? Mas ele falou o quê? Ele perguntou como é que foi o trabalho do pai. Ele seguiu o que a mãe dele pediu: fala com seu pai. A mãe dele não disse: fala com seu pai e pergunta se você pode comer um chocolate, ponto. Puxa, mas não é possível que eu preciso ter esse nível assim de especificidade, né? Chegar nessa riqueza de detalhes. Precisa. Quanto mais claro for, melhor é. Menos margem para má interpretação
menos margem para erro, menos margem para a criança não seguir aquela regra. Existem casos em que você vai dizer que a criança está sendo cínica? Ah, sim, mas são coisas engraçadas, né? E a criança não faz isso por mal. Ontem, tô meio perdida, não sei se foi ontem ou se foi terça-feira, eu fui atender um estudante de 8 anos e aí eu pedi para ele ler um enunciado de um exercício em voz alta, porque eu queria ouvir o que ele estava falando. Eu falei, por favor, você pode ler em voz alta? E aí ele começou a ler gritando, né? Resolva o problema, blá, blá, blá. Aí eu comecei a rir. Ele falou, você não pediu para eu ler em voz alta? Eu falei, puxa, não é de ver que você tem razão mesmo? A gente está tão habituado a falar, leia em voz alta. Voz alta é isso, é você aumentar o tom de voz, mas a gente não percebe. Coisinhas assim mínimas no dia a dia. E a criança é tão mais sensível a perceber tudo isso, aí ele já rebateu. Eu falei, olha, nunca tinha me dado conta, realmente. Você precisa ler em voz, com tom normal, então, não em voz alta, né? Que é só para eu ouvir o que você está lendo. Outro estudante até, esse foi o de ontem, trouxe para mim, ele tem 6 anos, ele estava realmente refletindo sobre a questão que ele trouxe para mim, que a mãe dele disse que dinheiro não dá em árvore. Ele falou, mas dinheiro não dá em árvore, a minha mãe falou isso para mim, mas eu fiquei pensando, o dinheiro é um papel, e o papel vem da folha da árvore, então como que o dinheiro não vem da árvore, né? Tem razão. Aí conversei com ele, entrei nessa discussão toda. Nem vou entrar aqui no ponto de isso ser uma crença limitante, infelizmente, né? Que a gente coloca algumas vezes assim para as crianças e ainda tem isso dentro da gente e nem percebe. Sobre o dinheiro não vir da árvore, né? Isso é uma coisa muito ruim que a gente acaba plantando na nossa cabeça e sem querer, por consequência, na cabeça e na vida dos filhos também. E isso não é nem um pouco produtivo, mas a live aqui não é para esse mérito, né? Só para trazer para vocês como que a criança enxerga essa riqueza, né, de detalhes, como ela tem essa sensibilidade e em que momento da nossa vida a gente perdeu isso também, né? Porque a gente não precisaria perder, pelo contrário, essa criança ainda mora dentro de nós. Não quer dizer que a gente não vai ser sério, mas não precisa ser austero o tempo todo, né? A gente precisaria conseguir reenxergar a vida com mais leveza, como a criança consegue ver, né? Aproveitando só para trazer esse recadinho aqui para nós. Próxima dica sobre regras é para a gente lembrar sempre de ser consistente com relação à regra e de supervisionar. Então, o que é isso? O que é o ser consistente com relação a uma regra? É eu falar não hoje, não amanhã, ou ok hoje e ok amanhã para determinada regra. Não é eu falar não hoje e aí amanhã, deixa pra lá, faz o que ele quiser, né? Isso é não ser consistente. Não ser consistente não é bom. Como que a criança vai entender? Como que ela vai internalizar aquela regra? Outra coisa de falta de consistência acontece bastante. Pai e mãe, né? Então o pai fala A e a mãe fala B. Ou vice-versa. A mãe fala que pode, o pai fala que não pode. Quem que a criança vai ouvir? Muito provavelmente a criança vai ouvir o lado que na cabeça dela vai ceder pro que ela tá querendo fazer ou não fazer, né? Para quem vai amolecer naquela regra com relação ao que ela quer. Então, pai e mãe sempre precisa estar de comum acordo antes, nessa questão da educação das crianças, né? É muito mais fácil você conduzir se você tiver uma única linha de pensamento, porque a criança sabe que A é A e B é B e ponto, tá tudo certo. Agora, claro que a criança também não é um robô, então ela vai seguir sempre todas as regras. Ok, a gente colocando em prática todas essas dicas que eu tô trazendo aqui e a gente conseguindo ter ao máximo essa comunicação eficiente com a criança, vai amenizar muita coisa sim, mas nem por isso quer dizer que a criança nunca vai cometer um deslize, nunca vai quebrar uma regra. Claro que ela vai, a criança não é um robô, né? E o problema não está em quebrar a regra uma vez ou outra vez na vida. Existe um problema e aí você precisa perceber se uma mesma regra tem sido quebrada muitas vezes, né? Aquela mesma regra de repente está sendo descumprida, aí você precisa acender um alerta e perceber o porquê que a criança está descumprindo aquela regra. Normalmente são 3 fatores que fazem a criança descumprir uma regra. Primeiro é se a regra não foi clara. Então sempre confirme, tenha certeza que você passou o que você precisa passar de forma clara.
Não do jeito que eu expliquei aqui agora há pouco, né? Que às vezes a gente passa uma coisa na nossa cabeça é uma e a criança entendeu outra porque realmente faltou clareza. O problema estaria na nossa regra mesmo, né? Então veja, puxa, o problema está sendo da falta de clareza da regra? Ou será que o problema é da falta de consistência daquela regra? Ou seja, a criança escuta que sim hoje e que não amanhã, e depois que sim de novo e depois que não. Essa regra não vai conseguir realmente ser seguida, né? Ou, em terceiro lugar, da falta de supervisão. E o que é isso? Não adianta você passar uma regra para a criança e você não supervisionar, não monitorar, não conferir se aquela regra está sendo seguida ou não. Até para você saber se é uma regra válida, se tem fundamento, se faz sentido para a criança, para a idade da criança, se é coerente com o que ela precisa naquele momento, né? Então, normalmente, se uma mesma regra é muitas vezes quebrada, confira se não está havendo problema em um desses 3 fatores, que normalmente se relaciona a um desses 3 fatores também. E é simples ajustar, né? Às vezes um pequeno ajuste assim que faz uma diferença e tanta já. E a próxima dica que eu quero trazer para vocês é a dica número 5 já. É pra gente ser questionador e não autoritário. Isso até com relação à comunicação, né? Então, de novo, não quer dizer que você não vai passar a regra. Você vai passar a regra, você vai disciplinar, você vai orientar. Esse sim é o teu papel como pai, como mãe, como educador. Precisa sim disso. Mas tem jeitos e jeitos de passar isso. Não precisa ser autoritário e querer mandar na criança e mandar a criança fazer e gritar para a criança fazer. Não seja autoritário, peça a mesma coisa de um jeito questionador. É muito mais agradável, é muito mais gostoso, é muito mais fácil da criança conseguir seguir aquilo que está sendo pedido. Mais um exemplo meu. Um estudante meu na segunda-feira agora, tem quase 5 anos, aí acabou a nossa sessão de estudos e ele subiu comendo um iogurte, assim, com a colherzinha dele, subiu as escadas da casa dele e estava comendo iogurte. E ele meio que ia derrubar ali aquela colher, eu vi, aí eu só falei, né, que você acha melhor? Comer um iogurte subindo a escada ou comer um iogurte sentado? Eu só perguntei pra ele, aí ele já começou a rir, né, já começou a rir assim, comendo o potinho de iogurte dele e só sentou no degrauzinho da escada. Não falou mais nada, eu também não precisei falar, ponto. Entende? Então, às vezes, essa pequena coisa ali, por que precisaria falar, sente para comer? Ou não coma andando, ou não coma o iogurte subindo a escada, como normalmente a gente coloca para criança. Gente, é chato, é chato. Pensa nós, você gosta de ouvir alguém gritando? Não precisa nem lembrar da tua época de infância. Hoje em dia mesmo, já como adulto, você gosta quando alguém vem falar com você gritando, dando uma ordem, gritando? Sim ou não? Escreve aí pra mim. Tudo bem, Fefa? Dei um tchauzinho aí, bem feliz que você entrou. Eu repito e insisto, eu gosto quando vocês estão ao vivo aqui comigo, porque por mais que eu deixe a live gravada, eu acho muito mais gostoso fazer daqui um bate-papo nosso, né? Pra gente conseguir conversar, tirar dúvida, falar sobre... Me falou que não, e é meio óbvio, né? A gente não gosta que gritem com a gente. Se a gente parar para pensar sobre isso, alguém gritar comigo, gente, dá vontade de não fazer o que a pessoa está pedindo só porque ela está gritando, e para a criança não é diferente. Então a gente precisa cuidar, porque as nossas palavras, obrigada, a Lu, o Ali falaram que não também. As nossas palavras, elas podem tanto construir quanto destruir. Pensa nas nossas palavras sempre como um diamante. E um diamante, a Fri também falou que não. E pra mim também não, viu? É péssimo. E tá tudo certo se alguém não se importar e... puxa, eu não me importo se a pessoa gritar comigo. Beleza. Tem exceções também, né? Mas, via de regra, na maioria dos casos, dificilmente a gente gosta, né? Quando alguém grita com a gente pra passar alguma regra. Renata falando, triste demais quando tenho que chegar a esse ponto e fico muito mal depois. Eu entendo, Rê, e eu sei que não é fácil a gente conseguir ter o autocontrole necessário para sempre tentar manter a paciência com a criança
e tentar conduzir sempre nessa linha da educação baseada no diálogo, numa educação mais assertiva, mais positiva. E educar dá muito trabalho, né? Existem atalhos na educação, mas que realmente são atalhos. E o grito, infelizmente, é um desses atalhos, entende? O grito pode até funcionar na hora. Muitas vezes até a criança para com aquele comportamento indesejado, por exemplo, na hora que você grita com ela. Mas se ela para, é por medo, é por não querer mais ficar ouvindo aquele grito. O que o grito provoca no cérebro da criança é exatamente a mesma coisa que uma punição, que qualquer outro castigo provoca. E aí a gente fica naquela reflexão, né? Tá, ok, se funcionou na hora, funcionou pela motivação errada. E se não funcionou e a criança continuou fazendo errado? Aí a pergunta que fica é, quando que vai funcionar? Até qual tom de grito eu vou precisar aumentar minha voz para a criança me ouvir, para a criança me obedecer? Entende? E aí entende que não tem fim esse ciclo, porque você vai gritar até quando? Mesma coisa o tapa. Eu vou bater mais forte para ver se a criança aprende. Isso vai até onde? Até onde a gente acha que funciona? Não funciona. Mas é legal que você já tenha essa consciência de que não funciona. Você vai ver que são pequenos ajustes que precisa fazer no dia a dia para você conseguir ao máximo não precisar chegar no grito, porque não precisa. A gente não precisa gritar para se fazer ouvido, pelo contrário. Quanto mais baixinho a gente fala, se eu falar baixinho aqui para vocês, vocês são obrigados a chegar mais perto do celular ou aumentar o volume para conseguir prestar atenção no que eu estou falando, não é verdade? Então, para a criança, da mesma forma, a gente não precisa gritar para se fazer ouvido. Se eu quero a atenção daquela criança, até se eu falo mais baixinho com ela, eu vou conseguir melhor a atenção dela do que eu gritando. E a outra Rê falou que lembra até hoje de um professor de educação física que chamou a minha atenção na frente de todos. Aquilo me atormentou durante muito tempo. Ai, que triste, né, Rê? Que pesado. Bom, a gente compartilha algumas informações assim, eu acho até que eu sei quem é o professor e confesso que eu também senti isso na pele na minha época e também lembro até hoje, ver como tem coisa que ecoa na nossa cabeça. Então é justamente isso, porque as palavras que a gente profere, que é o que eu estava dizendo antes, são como diamantes. Qualquer palavra que a gente fala é como um diamante. E um diamante, se a gente dá de presente para alguém, que presente perfeito, deslumbrante, maravilhoso. Mas se esse mesmo diamante, ou até um diamante ainda maior, for entregue para a pessoa arremessado, né? Eu vou jogar um diamante em cima da pessoa, esse diamante não vai ser recebido como um presente, muito menos como um diamante, mesmo sendo um. Vai ser recebido como uma pedra, como uma afronta. E é isso que as nossas palavras fazem. Então, qualquer palavra nossa é como um diamante. Pode ser recebido como um presente, ou pode ser recebido como uma pedra. Como que a gente quer que o nosso filho, que a criança com quem a gente convive nos enxergue? Como que a gente quer que ela receba essas nossas palavras, como uma pedra ou como um diamante, né? Fica aqui exemplificando aí, especialmente por essa questão da lembrança do professor, né? Boa noite, Kelly, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Tô dando oi pro pessoal, ó. Por enquanto foram 5 dicas sobre as regras. Primeira dica é pra... Vamos ver se alguém lembra aqui. Não sei se eu tô com um delay, mas vou perguntar. Alguém lembra qual foi a primeira dica sobre as regras que eu dei aqui hoje? Eu vou passar mais 5 ainda, viu? E tem vários exemplos. Eu vou falando aqui, eu vou lembrando de casos. E esses meus cases aí com os alunos, né? São muito engraçados. Criança é muito legal, ensina demais pra nós, né? Tem uma sensibilidade assim que é incrível. Tá, não sei se alguém vai responder, senão às vezes demora um pouquinho aqui até chegar a resposta pra mim. Primeira coisa, que sim precisa ter regra, mas ter regra não é pedir uma obediência cega da criança. Segundo ponto, a gente explicar a regra para a criança, lembrando de usar o lúdico, especialmente se a criança é menor. Terceira dica também tem a ver com isso, né? É a gente passar regras de forma clara. A gente, na quarta dica, lembrar de ser consistente na regra e monitorar aquele comportamento, certo? Quinta dica que eu dei agora, pra gente ser questionador e não autoritário, porque não precisa ser autoritário para passar regra, a gente tem a impressão de que sim. E a sexta dica que eu quero trazer é pra gente pensar em regras voltadas para a autonomia da criança. Normalmente a gente coloca muita regra de proibição, de não faça isso, não faça aquilo, não pule aí, não mexa aqui.
tudo é não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, cerceando a autonomia da criança, né? Mas só que quem que a gente quer formar? Porque quando a gente educa uma criança, a gente não está formando essa criança para ser uma criança cheia de valores para nós na infância, né? A gente educa um novo ser humano para a vida. Então, quem que eu quero efetivamente formar para a vida? Quem que eu quero que seja no futuro essa criança, que adulto que vai ser, que valores ele vai ter? Então, pense nessas regras voltadas para a autonomia e nos valores também, né? Então, essa comunicação sempre tem que ser voltada em cima disso. Teve um caso de uma mãe que até me ligou semana passada, que as aulas voltaram presenciais e o filho foi para a escola e aí ele voltou para casa com um joguinho, assim. Levou para casa um joguinho que era da escola, que a professora fez uma dinâmica na sala de aula e ele chegou com esse joguinho em casa. E aí ele falou para a mãe dele que ele pegou o joguinho. E a mãe dele trouxe para mim a situação e falou, olha, ele pegou, ele não falou para a professora nem sabe que ele trouxe aqui para casa. E eu não sei o que eu faço com isso agora, porque não foi isso que eu ensinei pra ele. É sempre essa preocupação das mães, né? Puxa, não foi isso que eu ensinei pra esse menino. Já vem aquela culpa, como assim? De onde é que ele tirou essa ideia? Mas o que a gente faz nesse caso? Então, aproveitando falar de uma comunicação muito baseada em valores, né? Você conversa com a criança, não se esqueça de que existe o diálogo acima de tudo. Então, se é uma criança pequena, lembre que tudo é muito abstrato para ela ainda, não dá para você explorar muito esse tema. Então você chega e fala, olha, foi certo o que você fez, sim ou não? E deixa a criança falar. Muito provavelmente ela já vai falar que não foi certo, ela já sabe que não foi certo, né? E aí você dá duas opções, ó, então você tem duas opções. Você vai devolver esse joguinho amanhã para a professora, ou eu vou junto e eu devolvo junto com você, ponto, por exemplo. E se a criança for um pouco maior, aí você usa esse desvio de conduta, entre aspas, né? Esse erro, essa falha ali, essa questão de aprendizado mesmo, para a criança enxergar onde foi que ela errou e enxergar isso para usar para crescer, enxergar isso justamente para aprender. Então você pode sentar com a criança e falar, filho, foi certo o que você fez, sim ou não? E a criança já vai falar possivelmente que não. Então, então a gente vai sentar, que você vai escrever aqui, eu tô junto com você, que ideias que você pode ter para o que você vai fazer com esse joguinho que tá aí na tua mão agora. Deixa a criança colocar no papel as ideias dela. Não vá você já colocando a tua impressão, a tua visão de adulto, o teu julgamento, né? Como assim? Não foi isso que eu te ensinei? Por que você fez isso? Como normalmente a gente faz. E eu sei que não é fácil às vezes não fazer isso. A gente precisa sim estar consciente e tá bem com a gente mesmo. Primeiro, para estar sensível a essas situações do dia a dia, e segundo, para a gente conseguir manter o nosso autocontrole e educar sempre nessa linha assertiva da educação, que não é fácil, mas que é o caminho mais efetivo para a gente formar o ser humano cheio de valores que a gente realmente quer formar. E aí eu sugeri isso até para essa mãe, porque era uma criança já que estava com, acho que ele vai fazer 8 anos. Mas enfim, a partir dos 6 anos a criança já tem um discernimento muito maior do que a gente é capaz de imaginar. Então dá para você sentar e falar para ela, colocar no papel as ideias que ela teria a partir daquele joguinho que está na mão dela. E vai surgir de tudo, deixa surgir, vai ter ideia boa, vai ter ideia não tão boa assim. Talvez a criança coloque uma coisa no papel que nem você imaginaria. Então que bom que você adulto não foi jogando já a sua ideia. Deixa a criança ser protagonista, deixa a criança participar, deixa a criança fazer parte desse processo todo, né? E aí veio a ideia de, vou continuar com o joguinho, vou falar para a professora que caiu na mochila sem querer, vou devolver para a professora e pedir desculpas, e assim foi. Aí você vai entrando em cada item depois para ver, né? Para você discutir com a criança, conversar sobre aquilo. Você escreveu aqui que você vai ficar com o joguinho, mas será que isso é o mais certo a se fazer? O que você acha? Deixa a criança falar, né? E para você orientar, se ela falar que, eu acho que é certo sim, aí você orienta. Puxa, não é por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas muito provavelmente, se você já chegou nesse ponto, a criança já vai falar para você que realmente não é o correto. Eu vou falar para a professora que caiu na mochila. Tá, e é verdade, caiu na mochila? É isso que aconteceu? Não, não é isso que aconteceu. E é legal mentir? Tá certo mentir? Não, por isso, por isso, por isso.
Final das contas, o que aconteceu? Aquele menino chegou no colégio, pediu desculpas para a professora, disse que chorou, dizendo que nunca mais ele ia fazer aquilo, que ele tinha aprendido a lição, que ele pegou, mas não pensou por que ele pegou, enfim. Lição aprendida, comunicação efetiva e comunicação baseada em valores, né? Fefa falou aqui, ó, vou ler, Fefa. Me lembrou muito de uma cena do filme da Sofia Loren, que estreou no Netflix. Eu quero ver esse filme. Rosa e Momô, acho que é isso, né? Que tem uma cena que dizem que a palavra é o que temos de mais poderoso. Olha que coisa mais linda. E é isso mesmo, eu já vi o trailer do filme, fiquei de assistir, passou, não assisti mais filme, mas eu quero ver. Bom saber disso, Fefa. Tudo bem, Marketplace Kinai por aqui, que legal. Muito em breve estará no ar também, né? Passamos já 6 dicas sobre as regras e sobre ter uma comunicação eficiente, positiva, efetiva, cheia de valores com a criança. E a 7ª dica é pra gente lembrar que a comunicação é uma via de mão dupla. Tem muita mãe que fala pra mim que o meu filho não me escuta, meu filho não presta atenção no que eu falo, nem me olha quando eu tô falando com ele, parece que entra por aqui, sai por aqui, não presta atenção no que eu digo. Opa, espera. E você presta atenção no que ele diz pra você? E você escuta o que ele fala pra você? E você olha nos olhos dele quando ele tá falando com você, né? Começa por aí, é uma via de mão dupla. Se você não faz isso com a criança, por que você acha que a criança vai fazer com você? Até porque você é o maior exemplo que pode existir na vida da criança. Então ela está se espelhando em você o tempo todo. Como que você está exigindo uma coisa da criança que você não faz com ela? Quão empática é a tua conversa com a criança? Será que você sempre fala com a criança em pé da tua altura de adultos e a criança ali na altura dela e você olhando de cima com aquele olhar hierárquico em cima dela? Quão empático é isso? Você já experimentou se abaixar na altura da criança, do teu filho, da tua filha e olhar nos olhos dele verdadeiramente, olhar para ele, para conversar com ele e conversar sem julgamento? Ou será que você só olha nos olhos dele quando você precisa passar um sermão, dar uma bronca, brigar, né? Como que você quer que a criança te escute se você não escuta a criança com ouvidos de ouvir, você não enxerga a criança com olhos de ver, você está sempre na correria do dia a dia, fazendo outras coisas e responde a criança de qualquer jeito? A criança percebe. A criança percebe. A comunicação é essa via de mão dupla, sabe? Agora eu me lembrei de uma, não sei por que veio aqui na minha cabeça. A Frita aqui, a minha irmã mais velha, Rê, né? Talvez ela lembre, tá, da cena. Bom, eu era criança na época e é um primo distante, assim, da família, que se chama Roberto, mas todo mundo sempre chamou ele de Betinho. E aí, um belo dia, numa festa, alguma outra criança falou pra ele: "Ei, mas você sabia que o teu nome não é Betinho, né?" E aquele menininho ficou assim: "Como assim que meu nome não é Betinho?" Aí a mãe dele estava vindo e ele parou já no desespero para perguntar pra mãe: "Mãe, meu nome é Beto ou Betinho?" E o que a mãe dele responde pra ele? "Claro, filho." E o menininho continuou com aquele ponto de interrogação, né? Na dúvida ainda se o nome era Beto ou Betinho. Nem o nome real, que era o Roberto. Mas entende que isso, pra nós, assim, parece uma coisa até engraçada da gente contar hoje, uma coisa bobinha, mas marca a vida da criança. A criança percebe que a mãe... Tô usando um exemplo aqui pontual específico. Claro, virou motivo hoje da gente rir, porque hoje é engraçado, ele também ri dessa história, mas naquele momento de criança, isso pega pra criança. É a mãe que não tá prestando em mim, não tá prestando atenção no que eu tô falando, que é importante e que tem a ver sobre o meu nome, né? Não que isso não possa acontecer com a gente vez ou outra na correria do nosso dia a dia, pode acontecer, mas se policie, esteja sensível para perceber, se monitore. Quanto menos situações assim acontecerem, melhor, né? Pra gente realmente estar 100% com a criança, 100% presente. E não só com a criança, com a gente mesmo, né? Quanta coisa acontece aí que a gente não tá nem prestando atenção, né? Vida é o que acontece enquanto eu tô pensando em outra coisa. Existe uma frase assim, não vou me lembrar agora de quem é, mas é muito poderosa, é muito real. E a gente não se dá conta, a nossa cabeça tá ali a mil às vezes, e a gente não consegue silenciar a nossa mente, não consegue ter um tempo de autocuidado, não consegue parar, respirar,
para perceber tudo que está acontecendo à nossa volta, não só com a criança, mas com a gente também, né? Com tudo que acontece à nossa volta. O que está acontecendo? Quem que é esse que fala comigo? Quem que é esse outro ser humano? Quem que é esse outro ser criança que está aqui na minha frente, que é tão nobre, depende tanto de mim, né? E tem tanto ali para absorver, está aqui com os olhinhos brilhando, querendo saber mais e mais, que tem tanto a aprender e eu tenho tanto a ensinar. Ou o contrário. Sempre falo, a gente aprende com as crianças mais do que elas imaginam. 8ª dica sobre as regras é pra gente lembrar de respeitar os acordos e combinados e não interromper. Não interromper, o que é isso? Se eu tô com um compromisso marcado, sei lá, para as 8 horas da noite, e aí eu chego na sala e o meu marido, já são 8 horas da noite, ele ainda tá assistindo TV. Eu não vou chegar na sala desligando a TV na hora, só chegar lá, desligar com tudo e falar, ó, já são 8 horas. Muito provavelmente eu não vou fazer isso, porque ele é um outro adulto. Então eu vou chegar, vou falar, ó, já tá no horário que a gente combinou, né? O que você acha de se arrumar e tal? Mas eu não vou chegar desligando a TV. E por que com a criança a gente aceita fazer isso? Né? Quantas vezes acontece de a criança tá jogando videogame ou tá assistindo TV, ou seja o que for, e aí a mãe, o pai só chega lá e pá, desliga na hora, né? Chega de videogame, acabou o horário, qualquer coisa assim. Como assim? Como chega de videogame? Como acabou o horário? Como deu o horário? Primeiro, várias coisas para a gente aprender com essa situação. Existe um quadro de combinados, existe aquele mural, né? Tanto com a parte do quadro da rotina, quanto com o quadro das regras. Porque se existe, é muito mais fácil de você conversar com a criança, de você contornar algumas situações. Opa, a criança está jogando videogame, tá? E é horário de jogar o videogame ou não? Já começa por aí. Se a criança segue uma rotina, se a criança tem esse quadro da rotina, fica mais fácil de saber. Tá dentro do horário? Não tá dentro do horário. Esse é um ponto. Outro ponto. Se existe esse quadro da rotina, deixe palpável para a criança. Então vamos lá. Se ela pode jogar videogame por 30 minutos, que seja, usando aqui de exemplo, antes de chegar nos 30 minutos, coloque um despertador que vai tocar 5, 10 minutos antes de acabar aquele horário. Então, a 5 ou 10 minutos dali, vai tocar o alarme e você vai lembrar a criança, ó, tem mais 5 minutinhos, tá quase acabando. No próximo alarme você sabe que acabou o tempo e aí é hora de fazer a tal outra coisa que tá destinada ali na rotina, né? Mas informe a criança, dê tempo para ela se organizar, né? Como que pro adulto a gente não faz isso e dá tempo para ele? Ah, puxa, é verdade, já são 8 horas, eu preciso me arrumar, dá tempo dele raciocinar tudo isso. E o adulto que já tem o cérebro formado, a gente dá isso. E para a criança que não tem essa parte do cérebro formada, a gente simplesmente chega lá e pá, desliga o videogame ou fala que acabou e manda parar e manda desligar a TV. Não funciona. Dá tempo para a criança entender, absorver que aquele combinado precisa ser respeitado, né? Alguma coisa nesse sentido, que dali a 5 minutos vai precisar desligar a TV ou vai precisar, enfim, qualquer outra coisa que seja parte dessa rotina, usando aqui o videogame ou a TV como exemplo, né? E essa dica de colocar esses alarmes antes assim é uma dica bem legal, porque faz a criança lembrar, opa, tá chegando no fim de tal coisa. Opa, daqui a pouquinho tá o horário de eu começar a estudar, que seja. Então lembrem de fazer também esse quadro da rotina. O quadro da rotina é a nossa base de tudo. A gente precisa de rotina enquanto adulto e a criança, repito, mais ainda. A previsibilidade faz a criança se desenvolver muito, a criança precisa disso. A nossa 9ª dica, estamos quase chegando ao fim, tem a ver com uma coisinha até que eu já pontuei antes, mas entrando um pouco mais a fundo, pra gente lembrar de criar diálogos com a criança. Tudo bem, Flávia, Karen, Suzy, Flávia? Fui dando oi aqui, só acenando para vocês, né? E quem já estava aqui antes também, se tiver alguma dúvida, é só colocar aqui que a gente já vai conversando e eu vou respondendo, tá? A 9ª dica, então, é pra gente lembrar de dialogar com a criança. Por que isso? Bom, então usando lá aquele exemplo do joguinho, né? Daquele menino que pegou o joguinho da escola. Em vez da gente chegar já com a nossa crítica e com o nosso julgamento, experimenta chegar para conversar com a criança, mas conversar sem julgamento mesmo, né? Filho, o que aconteceu? Por que você fez isso? E escuta a criança falar, deixa ela falar, né?
Deixa ela expor a opinião dela. Por que que a gente sempre vai colocando já a nossa visão de adulto, nosso julgamento de adulto? Deixa a criança falar. A criança é muito mais plena e tem muito mais discernimento do que a gente imagina. E a gente só nem imagina isso porque a gente não dá espaço para isso acontecer. Então, tem muitos casos de crianças, por exemplo, que têm inúmeras atitudes que têm para conseguir chamar a atenção do pai, da mãe, sabe? Tudo bem, Neto? Dei um oizinho para você aí. Legal que você tá por aqui também. Então, às vezes, tem caso da criança que não faz a tarefa de casa e não faz repetidas vezes porque ela sabe que se ela não fizer, ela consegue chamar a atenção da mãe. É triste, mas eu atendo um caso assim. E aí você vai mais a fundo. Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui. Vamos ver se vai carregar. Acho que tá meio borradinho ainda, né? Aí, pra mim aqui apareceu. A gente precisa sempre lembrar desse quadro. O que a gente vê de comportamento na criança é a pontinha do iceberg. Aqui nesse iceberg o exemplo tá como agressão, né? Então uma criança que demonstra muita irritabilidade, por exemplo, e que vai agredir outra criança, enfim, qualquer outra coisa, essa é a ponta do iceberg que a gente vê. Puxa, uma criança que está provocando agressão. Mas o que está por trás desse comportamento da criança? Olha lá o que está embaixo desse iceberg. Inúmeras coisas podem estar, né? Necessidade de conexão, necessidade de atenção, uma baixa autoestima, insegurança, medo, necessidades básicas e por aí vai. Aqui é só um exemplo. Então, o que a gente vê sempre é só uma partezinha desse todo. Então, a gente precisa lembrar de que existe esse iceberg e tentar entender e chegar na origem do comportamento da criança. Não julgando só a pontinha do que a gente vê, mas justamente indo mais por que chegou a isso? Por que a criança está repetindo tal coisa? Por que ela está tendo, gritando, fazendo a tarefa, ou pegando escondido no jogo da escola, ou mentindo, por exemplo, bastante criança que mente, né? E aí a gente acha que o problema está na criança. O problema não está na criança, a questão está na nossa condução. Que tipo de educador, de pai e de mãe, que condução que a gente está dando para essa criança? Por que ela está mentindo? Às vezes, porque se a criança faz uma coisa errada, por exemplo, você vai chegar aos berros, gritando. Não vou nem falar de castigo aqui, vou falar só do grito hoje, né? Se tratando de comunicação, mas se vocês quiserem, a gente pode combinar uma live qualquer hora, só sobre castigo, punição, o que isso provoca na criança, por que não funciona. Até me avisem, me escrevam aqui, ó, coloquem qualquer ícone aqui, ou uma carinha feliz, coloquem uma carinha feliz para eu saber se vocês acham esse um tema interessante, para eu combinar uma live, não necessariamente na próxima quinta, mas só para falar sobre castigo, sobre punição. É bastante tema dentro disso, sabe? Às vezes a gente acha ainda, né? Mas só um tapinha não tem problema e tal. O que isso provoca na criança? A gente sempre precisa estar atento a perceber, né? E a questão não está na criança. Então, se essa criança mente sempre, por quê? Fico feliz, Rê. Amém. A todos nós, viu? Amém. Eu fico feliz de saber que eu consigo ajudar mesmo. E é um tema que me encanta. E eu estudo muito sobre isso, muito. A gente se conversa às vezes até no inbox aqui do Instagram, né? Mas fico bem feliz mesmo. Tô falando até de um caso aqui que uma mãe também trouxe para mim, que a filha dela estava mentindo. Elas não podem usar o celular na hora de dormir. E aí essa filha estava mentindo para a mãe que não usava e a mãe descobriu que ela estava usando. E aí a gente foi investigando mais a fundo. Por que essa filha começou a mentir? A filha é criança. Porque quando essa mãe sabia de qualquer coisa errada entre aspas, né, qualquer pequeno deslize assim que essa filha tivesse cometido, só faltava essa mãe castigar, porque o nível de grito que ela tinha e de ira que ela tinha fazia aquela criança ficar com tanta raiva de ver a mãe daquele jeito, com tanto medo até de ver a mãe assim, que essa criança começou a mentir, para evitar ver a mãe assim. Então, quem que a gente quer criar para a vida? De novo eu coloco, né? Quem que a gente quer criar? Pequenas coisinhas, mas que a gente não tem ideia do quanto reverbera na vida da criança até a vida adulta. Ou a gente aqui, todos adultos e lembrando de coisa lá da infância ainda, né?
Ah, ele tem um quadro dos sonhos e agora vai fazer um com a tua filha. Super legal também, quadro dos sonhos é outra coisa maravilhosa, né? Tenho falado muito sobre quadro das regras, quadro dos combinados, quadro de rotina. Esse para mim é o mais essencial, mas é muito gostoso a gente fazer também pensando nesses sonhos todos e ouvir da criança o que ela busca, o que ela espera, o que ela quer. É muito gostoso incentivar e estimular tudo isso, né? E a 10ª dica tem até a ver com isso também. É a gente lembrar que quanto melhor uma criança se sente, mais colaborativa ela é. Lembra sempre disso. Porque aí a gente vai se dar conta. E quando eu grito, eu faço a criança se sentir bem ou mal? Né? Quando eu grito, eu faço a criança se sentir mal. Opa! E quanto pior a criança se sente, então menos colaborativa, menos cooperativa ela vai ser. E se eu quero que ela siga as regras, se eu quero que ela escute o que eu estou falando, escute o que eu estou pedindo, o que a gente está conversando, eu preciso fazer ela se sentir bem. E eu faço ela se sentir bem criando vínculo, mostrando o quanto ela é amada, nas pequenas situações do dia a dia que a gente estava pontuando aqui, né? Conversando com ela, ouvindo o que ela tem a dizer, me interessando verdadeiramente pelas coisas que ela se interessa, pelo jogo de videogame dela, pelo personagem dela. Mas eu vou precisar aprender a jogar videogame agora? Não precisa. Mas demonstre o interesse real. Se o teu filho, se a tua filha gosta, por que você não vai se interessar? Você precisa saber do que ele gosta, né? Então no quadro dos sonhos também, ali você vai ver do que a criança gosta, o que ela espera, o que ela almeja. Isso é fortalecer essa conexão, é fortalecer esse vínculo. E quanto mais forte tiver esse vínculo, mais fácil vai ser tanto da criança seguir as regras, quanto dela entender que ela tem esse canal aberto de comunicação com você. Então o dia que ela tiver alguma dificuldade, ela vai poder compartilhar com você. O dia que ela tiver algum problema na mão para resolver, ela sabe que ela também pode contar com você. Ela não precisa esconder de você, porque ela não tem medo da tua reação. Entende? Quanto adulto a gente vê hoje em dia com dificuldade, assim, de como é que eu resolvo esse problema, o que eu faço com isso, de não saber o que fazer, emocionalmente falando mesmo, né? Porque são ou somos adultos, talvez, que não tiveram essa desenvoltura, esse incentivo na infância, né? Esse canal mais aberto. Vem, pode falar comigo. Confie 100% em mim. Se você fez coisa errada, a gente vai te redirecionar. Mas a gente antes vai entender o porquê que você fez uma coisa errada. Entender essa coisa que está por baixo da pontinha do iceberg. Esse é o principal. Então, precisa ficar muito claro. Eu vi aqui a Kelly fez uma carinha feliz, a Rê também. As duas Rês fizeram. Acho que vale a pena, sim, a gente pensar em uma live sobre consequências, sobre castigo, porque vai exatamente na contramão disso que eu estou falando, de ter uma comunicação eficiente, positiva, assertiva com a criança. Ai, mas se a criança, então, fizer uma coisa errada, quebrar uma regra, vai ficar por isso mesmo? Não. Consequência é diferente de castigo. Vai ter uma consequência natural daquela ação. É normal, né? Existe uma consequência, mas não um castigo, porque o castigo realmente não precisa haver. E a gente precisa lembrar sempre de estar sensível para enxergar a criança como outro ser humano que é. Outro ser humano que é. Tem coisas que a gente quer só impor do nosso jeito e querer do nosso jeito, e coisinhas bobas que a gente não se questiona. Opa, por que eu estou proibindo isso? Por que eu estou falando não para isso? Nem precisaria falar não. O último caso que eu vou trazer hoje na live, que eu vou falando e eu vou lembrando. É uma irmãzinha de um dos alunos que eu atendo, e a mãe dela falou pra mim que a menina tem menos de 3 anos, quase 3 anos. Uma noite dessas, ela estava chorando muito para dormir, não queria dormir enquanto não passasse um brilho labial, tipo um batonzinho, mas sabe aqueles assim sem cor, como se fosse uma manteiga de cacau, né? E disse que a criança chorava e falava que não ia dormir enquanto não passasse aquele brilho. E a mãe dela, que trouxe para mim a situação, falou que fez de tudo com a criança e tentou conversar de todos os jeitos que era hora de dormir e que não era hora de passar aquele batom porque ela tinha que dormir. E a criança soluçava de chorar até que aquela mãe entregou o batonzinho para ela passar, a criança passou e depois disso dormiu. E para mim o principal aprendizado que fica disso é: por que a gente não aceita pequenas coisas que a criança pede? Qual que era o mal daquela criança passar o batonzinho dela antes de dormir, né?
porque a gente tá tão robótico assim também, só seguindo o que a sociedade diz, talvez o jeito que a gente tenha sido criado, que a gente não consegue nem enxergar que não tem problema nenhum. Deixa ela passar o batonzinho e tá tudo bem, depois ela dorme, foi o que aconteceu. Mas às vezes eu acho que o nosso medo é tão grande de mimar a criança, né, entre aspas, mas se eu der o batonzinho eu vou mimar, porque eu tô dando pra ela o que ela quer agora, mas não é assim, gente. Tem casos e casos, coisas e coisas, não vai interferir em nada, não vai mudar nada pra você, não oferece risco, a criança não tá em perigo, não tá deixando de fazer alguma outra coisa, tá tudo bem, deixa ela passar. Mas é que a gente já vai naquela, não, agora é hora de dormir, pá, ela não pode nunca sair desse caminho aqui. Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, né? Rê tá falando que se pega assim às vezes, mas que bom que você se pega assim, Rê, porque se você se pega assim, significa que você já está tendo a consciência, e aí vai de você, se você quer mudar, maravilha, entende? É questão de se policiar mais, para ir refazendo assim pequenas costurinhas no dia a dia, pequenas coisas que a gente faz realmente total diferença na vida da criança, na vida dela como ser humano, como adulto depois que vai ser, mas que a gente realmente não se dá conta, porque a gente só vai seguindo quem a gente foi quando era criança, o que a sociedade fala para nós e a gente não percebe, né? Deu tempo de eu passar todas as dicas, não sei nem que horas são, agora que eu tô vendo aqui, hoje eu me estendi um pouquinho. E o Instagram não me derrubou, são 10h06, eu tava com o notebook fechado, não tava vendo o horário. Fui falando aqui, aí lembrando de casos e o tempo passou e eu nem vi passar, né? Rê, você acha que você cobra demais às vezes pro tamanho dela? Dá pra gente conversar sobre, claro que não tem como eu entrar mais a fundo aqui com vocês e a intenção nem é a gente fazer essa terapia, mas trocar uma ideia geral mesmo, né? Mas eu precisaria entender, assim, qual a idade dela, por que você acha que você cobra, sobre o que exatamente, mas dá pra gente conversar sobre isso também, sabe? O que eu posso dizer pra você e pra todos vocês agora é pra sair daqui leve. Não sai daqui com culpa, não sai daqui com esse peso, não sai daqui achando que, ai meu Deus, é verdade, tô fazendo assim, puxa vida, tô cobrando demais. Não sai daqui com esse peso. Que a intenção é exatamente oposta a isso, é para você sair daqui mais leve, sabendo que existe um outro caminho, se você quiser seguir por esse caminho, e que é um caminho que não é fácil, porque nenhuma mudança é fácil, mas é simples. E quando você entende a simplicidade dele, que tem a ver com a simplicidade da criança, fica menos pesado, entende? Então, não fica com essa culpa desnecessária, nem com esse peso. Kellen, super obrigada. Karen tá falando para eu chamar mães para conversar. Concordo e gosto muito da ideia. Não sei se eu vou fazer isso agora, acho que agora não, porque a gente já se estendeu um pouquinho, né? Vou esperar até a Karen me dizer. Karen sempre me orienta aí nesse sentido. Se não for hoje, eu vou combinar com vocês, mamães que estão me colocando dúvida, como a Rê, pra gente marcar um bate-papo assim, e justamente fazer como se fosse uma live mesmo, né? Colocar ao vivo, porque eu tenho certeza que a dúvida às vezes da Rê é a dúvida de outra mãe que está aqui junto acompanhando a gente também. E a dúvida de outra mãe vai ajudar outra mãe, assim por diante. Semana que vem, perfeito. Então a gente combina semana que vem. Rê, procuro você também para conversar, viu? Eu sei que a sua outra xará também sempre coloca algumas questões para mim, algumas dúvidas. E aí se eu tô só eu e você, é mais fácil da gente ir falando e você ir me contando um pouquinho mais pra gente poder explorar melhor essa situação juntas e entender qual a idade que está acontecendo, enfim. Mas conta comigo, viu? Você não vai ficar no vácuo, não vai ficar sem resposta. Só não sai daqui com esse peso, porque não precisa, nem de culpa, nem de peso, tá tudo bem. Saiam daqui leves. Muito obrigada a todos vocês. Tô dando oizinho ainda para quem tá entrando, mas tô encerrando a live agora. Super obrigada de coração de novo. Quinta-feira que vem tem mais, às 9 horas da noite. Eu já preparei, é um tema super especial. Em breve eu divulgo aqui no Instagram. E eu gosto bastante quando vocês participam ao vivo comigo, justamente para gerar essa interação. Então, mais uma vez, obrigada, bom descanso a todos e boa noite. Até a próxima semana.